Meus amigos, minhas amigas, estamos vivendo uma campanha eleitoral no Brasil inteiro. E o brasileiro é muito criativo, né? E produz aí muitos memes nas redes sociais. Um deles é uma historinha com bonecos dos candidatos a presidente. Uma coisa para descontrair um pouco, né? Os pesados discursos dos candidatos. As pesquisas são a maravilha do mundo. É uma pesquisa atrás da outra. E o interessante é que cada uma fala um número diferente, né? Em quem acreditar é meio complicado. Mas eu quero me ater aqui a os discursos de alguns candidatos. Sem entrar na seara de votação ou de recomendação contrária ou favorável a quem quer que seja. Mas começou aquilo que o eleitor não queria. Em 2014, nós tivemos uma campanha baixíssima, de baixo nível. O então candidato a governador, Jackson Barreto, tinha em seu marketing peças acusatórias, caluniosas, uma coisa absurda. E naquela oportunidade, a maioria dos sergipanos acabou acreditando no que era colocado no programa de televisão. Quando começou a propaganda gratuita na TV e no rádio, os primeiros dias deram a impressão de que viveríamos uma campanha de alto nível, com cada candidato apresentando o seu projeto de governo, as suas ideias, as suas sugestões. Mas, de uns dias para cá, o tom mudou. E alguns candidatos começam a agir da mesma forma de 2014, utilizando-se do marketing chamado marketing do mal para tentar denigrir a imagem do seu opositor. Eu gostaria de saber se o eleitor ainda vai engolir isso. Porque geralmente, quem se apodera desse tipo de comportamento não tem muito o que mostrar do lado positivo. Porque o tempo de televisão é muito precioso. E não poderia ser destinado a peças de marketing sem o menor sentido, forçando inclusive o Tribunal Regional Eleitoral a julgar alguns procedimentos e proibir algumas peças. Não se preocupem, eu não vou citar nomes, porque eu respeito a lei eleitoral. Como formador de opinião, eu estou apenas cumprindo a minha obrigação de orientação ao eleitorado. Anote o que eu estou dizendo. Candidato que esculhamba o adversário é porque não tem o que oferecer à população. Você sabia disso? Porque são tantas as demandas da população, são tantos os problemas enfrentados pelo povo, que esses candidatos, principalmente do executivo, deveriam utilizar esse tempo para apresentar a sua plataforma de governo. O que se vê são candidatos que não estão bem nas pesquisas, tentando subir, pisando na cabeça do adversário. Essa história aconteceu em 2014 e Sergipe sabe no que deu. A verdade é que nós, eleitores, precisamos ouvir propostas passíveis de serem realizadas, projetos com condições de serem colocados em prática. Os eleitores brasileiros já deram essa demonstração de que não querem mais as falsas promessas que morrem logo depois que a campanha termina. Tentar denigrir a imagem do seu adversário é colocar para a população o medo que está de perder a eleição para aquele adversário ou para aqueles adversários. Nós não pagamos essa propaganda, que de gratuita não tem nada, porque os partidos não pagam, mas nós pagamos.
Porque o dinheiro sai dos nossos impostos. Inclusive, quem contrata marqueteiros milionários, pagos com o nosso dinheiro. E nós não suportamos mais essas peças de baixo nível, com uma conotação chula, sem o menor sentido de responsabilidade eleitoral. Porque, meus amigos, é muito fácil dizer na tela da televisão que vai melhorar a educação, a saúde e a segurança pública, como, aliás, elegeram sempre isso para falar nas campanhas, sem, contudo, detalhar o que fazer para melhorar esses setores. É muito fácil dizer que eu vou investir na educação, na saúde, eu vou investir na segurança, sim, mas como? Quais os projetos que os senhores têm para nos apresentar? Dizer que o outro é ligado a fulano, a cicrano, a beltrano, é você pegar um político que está em baixa com a população e tentar associar os outros a ele. É isso que o eleitor quer ouvir? O Tribunal Regional Eleitoral tem julgado e tem sido duro, tirando do ar algumas peças que nada têm a ver com o verdadeiro sentido da propaganda eleitoral. Porque, meus amigos, é possível enganar parte do povo, parte do tempo. Mas é impossível enganar todo um povo durante todo um tempo. Eu cito como exemplo Itabaiana, que acordou de um pesadelo de décadas. Entre grupos políticos que se engalfiavam nas campanhas, se alternando no poder, e a cidade sendo vítima das más administrações. O povo de Itabaiana, como Itabaiana sai na frente em tudo, o povo de Itabaiana começou a dar uma lição de como é possível se libertar do coronelismo. Como é possível se libertar dos currais eleitorais. Aquele povoado é meu, aquele outro é meu, aquele lá é de fulano, aquele outro é de cicrano. E hoje existe uma paridade na política de Itabaiana, onde os benefícios chegam, a população agradece. Foi instituída uma nova forma de fazer política em Itabaiana. E as eleições passadas mostraram que é isso que a população quer. O trabalho ao invés da promessa. A responsabilidade ao invés do desvio de dinheiro. O compromisso ao invés da calúnia. Que Sergipe possa aprender com Itabaiana. Que Sergipe possa dar oportunidade a quem verdadeiramente tem projetos para reconstruir esse Estado que está falido. Não sou eu que estou dizendo. É um Estado que até hoje paga salários atrasados. Deve milhões a fornecedores. E até agora não respondem por isso. É o Estado que deixa milhares de alunos sem aula porque não pagam as empresas de transporte. Ou doentes sem exames porque não pagam as empresas que forneceram os aparelhos. Que Itabaiana seja vitrine e mostre para Sergipe a necessidade do político honrar o que disse nas suas campanhas. Que Itabaiana seja essa vitrine do bem. Itabaiana foi transformada num canteiro de obras por um jovem prefeito que parecia desacreditado por grande parte da política de Sergipe, por nunca ter sido ou exercido cargo executivo. A partir do momento que lhe deram essa oportunidade, ele mostrou que é possível utilizar o dinheiro público e cumprir promessas de campanha, porque as promessas foram feitas dentro de um cronograma, de um programa de governo capaz de ser cumprido. E mesmo tendo recebido a prefeitura mergulhada em dívidas, equilibrou as finanças, priorizou o servidor e levou qualidade de vida para milhares de pessoas. Que Itabaiana, pois, sirva de exemplo. Que o povo de Itabaiana, que acordou da mesmice dos politiqueiros que usavam o dinheiro público para enriquecer parentes e amigos. O povo de Itabaiana disse não a essa velha política e encostou quem assim agia. É preciso que Itabaiana seja copiada. Tanto o exemplo do eleitor como o exemplo do administrador.
É preciso que a nossa cidade, que exporta sabedoria, conhecimento, que exporta inteligência nos negócios, também esse ano exporte inteligência nas urnas. Itabaiana precisa ser copiada por Sergipe e pelo Brasil, porque aqui, em 2013, começou a ser escrita uma nova história na política e na administração de Itabaiana. Uma história que se notabiliza pela responsabilidade social. Senhores candidatos, aprendam com Itabaiana, com o seu povo e com o seu prefeito. Boa tarde, meu querido estado de Sergipe. Meus amigos, minhas amigas.